Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de células da glia. Vamos falar algumas características das células da glia. Perceba que essas células participam como elementos de sustentação dos neurônios, também formam a bainha de mielina, participam da remoção de detritos originados do metabolismo celular neuronal, participa também da tamponação de íons potássio, facilitam a orientação neuronal, em especial nas fases iniciais do desenvolvimento neuronal, também auxilia na nutrição dos neurônios e forma a barreira hematoencefálica. Perceba que há várias funções relacionadas com as células da glia. Nisso nós já podemos supor que há uma grande variedade de células da glia e, além disso, essas células são extremamente numerosas no sistema nervoso, inclusive muito mais numerosas em relação ao número de próprios neurônios. Estima-se que exista para cada um neurônio cerca de 10 até 50 células da glia, que vão dar todo esse suporte necessário para o bom funcionamento dos neurônios. Vamos falar primeiramente a respeito de uma célula chamada de oligodendrócitos. Estas células apresentam poucos prolongamentos. Vejamos na imagem inferior uma microscopia de um oligodendrócito. A emissão dos prolongamentos sempre ocorre do soma, ou seja, do corpo celular desta célula da glia. E, além disso, como função, os oligodendrócitos participam da formação da bainha de mielina, mas se atenta ao detalhe, somente no sistema nervoso central. Isso ocorre, gente, uma vez que esses prolongamentos dos oligodendrócitos enrolam em torno do axônio de um neurônio. Este enrolamento desses prolongamentos celulares é a formação da bainha de mielina somente para o sistema nervoso central. E, além disso, os oligodendrócitos impedem a capacidade regenerativa dos neurônios. Então, veja bem, falamos que os oligodendrócitos formam a bainha de mielina no sistema nervoso central, uma vez que os prolongamentos desta célula enrolam em torno do axônio do neurônio, conforme visto nesta figura. Já as células de Schwann, perceba o detalhe, também formam a bainha de mielina. Só que, neste caso, a célula de Schwann participa da formação da bainha de mielina apenas no sistema nervoso periférico. Então vamos separar. Os oligodendrócitos participam da formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Já as células de Schwann participam também da formação da bainha de mielina, porém no sistema nervoso periférico. E veja outro detalhe. A própria célula de Schwann inteira é que enrola em torno do axônio de um neurônio, formando a bainha de mielina. Vejamos isso nessa figura. No sistema nervoso periférico, toda a bainha de mielina é formada por uma célula única, a célula de Schwann. Veja isso nessa ampliação. Um axônio e enrolado em torno do axônio uma célula inteira, a célula de Schwann. Vamos falar também a respeito dos microgliócitos. Estas células da glia são células que apresentam um corpo celular extremamente pequeno e levemente alongado. Também apresenta poucos prolongamentos. Vejamos nesta microfotografia um microgliócito. Perceba que é um corpo celular pequeno, alongado e com poucas ramificações que partem do corpo celular. Os microgliócitos participam do sistema imunológico do sistema nervoso. Assim, gente, a ação dos microgliócitos são semelhantes aos macrófagos. Os macrófagos, conforme nós já sabemos, têm uma ação fagocítica. Os microgliócitos são considerados os macrófagos do sistema nervoso central. E vamos falar também dos astrócitos.
uma classe de células da glia que apresenta a mais numerosa variedade de funções. Esses astrócitos apresentam corpos celulares irregulares, por isso o nome de astrócitos. Esses corpos celulares apresentam um formato assemelhado a uma estrela. Apresenta também muitos e longos prolongamentos a partir dos corpos celulares. Isso favorece uma grande arborização dos astrócitos. Como funções, vejamos, os astrócitos são extremamente permeáveis aos íons potássio. Isso protege os neurônios circundantes da despolarização. Como assim? Imagine uma situação onde uma via neural está disparando vários potenciais de ação. Isso vai garantir, já aprendemos pela curva do potencial de ação, que na fase da hiperpolarização ocorre o efluxo, ou seja, a saída de potássio. Este potássio fica no líquido extracelular. Se mantivéssemos o potássio no líquido extracelular, ocorreria um desequilíbrio da concentração de íons do lado extracelular em relação ao lado intracelular. Isso iria favorecer o disparo contínuo e irregular de vários potenciais de ação, levando a um mau funcionamento neuronal. Para remover, então, o excesso de potássio que foi liberado após vários disparos de potencial de ação, os astrócitos garantem uma grande permeabilidade, ou seja, estes íons vão entrar nos astrócitos, diminuindo dessa maneira a concentração de potássio extracelular. Também os astrócitos facilitam a remoção de neurotransmissores da fenda sináptica. Da mesma maneira, vai impedir que ocorra um mau funcionamento neuronal devido a um possível excesso de neurotransmissores. Olha que interessante também, os astrócitos garantem o fornecimento de glicose para os neurônios. Conforme já sabemos, os neurônios são células extremamente ativas e isso demanda um grande metabolismo e, consequentemente, um grande aporte de nutrientes. Quem garante a chegada de glicose para os neurônios são os astrócitos. E também, graças ao alto metabolismo celular, ocorre a formação de vários resíduos tóxicos nitrogenados. Para a rápida remoção desses resíduos tóxicos, entram em ação também os astrócitos. E por fim, vamos falar que os astrócitos envolvem os vasos sanguíneos. Os prolongamentos desta célula acabam enrolando em torno dos vasos sanguíneos, formando o que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Esta barreira hematoencefálica é extremamente importante para a proteção do sistema nervoso. Este assunto nós falaremos na próxima videoaula. Gente, por enquanto era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito das funções das células da glia. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os nossos conceitos. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo!